Gente, eu não pude continuar gravando porque eu precisei muito vir pro sol. Sair rua fora procurando um lugarzinho onde eu pudesse. Sabe aquela vibe de sentar no chão, na calçada e tal, mas aqui na minha cidade não tem muitas praças. E aí eu acabei vindo pela rua de trás da catedral, tô aqui sentada, tipo, atrás da catedral. E aí eu achei essa casa abandonada que tá pra venda. Tá bem abandonada aqui. E aí sentei no chão. E a galera passa, tipo assim, chega a olhar pelo retrovisor, diminuir a velocidade, já passou a polícia. Tipo, as pessoas ficam meio impactadas do porquê tem uma mulher sentada na rua, né? Eu não sei se eles pensam que eu tô chorando, se eu tô. Se aconteceu alguma coisa. Até a polícia passou devagarinho e tal, olhando. E eu simplesmente tava procurando um lugar pra tomar sol. Porque tem bem poucas praças aqui onde eu moro, tem bem poucas sem lugares abertos com gramado, né? Eu moro em apartamento também, então para mim tomar sol eu preciso de um lugar aberto. E aí eu até tava de olho num banquinho que tem ali do outro lado. Não tô conseguindo enxergar onde é que vira a câmera agora. Porque eu queria sentar dentro do pátio da catedral. Tem dois banquinhos ali embaixo de uma árvore, mas tá fechada. O portão tá cadeado. E aí nisso, né, a rua tá bem parada, assim, tipo, tirando os carros que passam de vez em quando. Passou uma família, na verdade passou uma mãe empurrando um carrinho e logo em seguida veio o pai com as duas crianças e isso me chamou a atenção porque eu ouvi do outro lado um carro acelerando, tipo carro de corrida, assim, sabe? Tô com o nariz escorrendo. Acho que é por isso que as pessoas acharam que eu tô chorando, que eu tô secando o nariz. E aí o carro vinha acelerando, né? E o pai, ele, aquela natureza do homem, né, de protetor, ele segurou as meninas. Não, eu não fumo. Tchau, tchau. E aí o carro veio. Mas assim, parecia um carro de corrida, tipo daqueles do Velozes e Furiosos, turbinado. E o carro diminuiu e parou. E aí esse pai atravessou. Estavam com quadriciclo, as duas meninas. A mãe tinha passado com o carrinho na frente e as duas estavam no quadriciclo e ele diminuiu. E no que ele diminuiu, eu me lembrei que sábado passado, era 7 horas da manhã, 7h15 por aí, eu tava atravessando a rua do centro para ir trabalhar e eu quase fui atropelada por um motorista que eu conheço, que trabalha na rádio aqui da cidade, um locutor. E eu tava de fone de ouvido e eu já tava ultrapassando mais da metade da faixa, quase chegando no outro lado da rua, e esse cara avançou com o carro em cima de mim. E eu tomei um cagaço, assim, ó, que agora para atravessar a rua eu olho pros dois lados, sabe? Mesmo que a rua seja de uma mão só. E aí eu enchi ele, eu chamei ele no Instagram porque eu conheço ele e falei um monte. E aí esse cara me pediu, eu fiquei com o sábado inteiro com aquilo na cabeça. E o cara me pediu desculpa e tal. Ele falou que ele não costuma agir assim, mas que ele não entende o porquê que na hora, ao invés dele frear, ele acelerou. Ele quase. Daí eu disse, cara, a gente mora nessa cidade por ser pequena, por ter segurança. E você ia me atropelar às 7 horas da manhã numa cidade vazia, sem trânsito, na faixa de segurança. E aí ele falou, tipo, cara, realmente eu não sei o que aconteceu. Na hora de. Eu me desculpa, eu me sinto até mal. Eu nunca sou de ser tão desatento no trânsito, mas na hora de frear, eu acelerei. Não sei o que me passou pela cabeça. Só que ele acelerou e ele subiu, porque era uma subida, inclusive aqui a quadra da frente. E ele foi bem devagarinho olhando pelo retrovisor. E aquilo me deixou muito impactada, porque, gente, né, eu quase morri. E aquilo me gerou um trauma também. Eu tô meio que, assim, pra atravessar a rua, eu olho bem pra um lado, olho bem pro outro. Então, eu tô falando tudo isso porque eu quero fazer uma analogia, uma referência ao quanto a gente não confiar nas pessoas. Muitas vezes diz mais sobre o nosso trauma do que especificamente as pessoas que nós não convivemos. Às vezes a gente tem um medo, uma insegurança falando ali muito alto e a gente acha que aquilo é uma intuição, né? Às vezes a gente tá só dando ouvido pro medo. Tipo, ontem mesmo que eu falei pra vocês que eu queria ir na gira do seu Zé, só que era lá no interior. E eu tinha que pegar um Uber e ir sozinha e sair de lá sozinha. E eu não sabia se lá ia ter sinal pra mim voltar depois. E eu decidi não ir. Porque, sei lá, né? Lá nas grotas no interior, sozinha, meu marido tava trabalhando. Então eu preferi não ir.
Mas será que eu preferi não ir porque lá não era o meu lugar? Ou será que eu preferi não ir porque eu tava com medo de ir sozinha? Essa é a pergunta que não quer calar, né? E aí, o quanto a gente fica até com medo de ir pra rua, né? Eu fico muito presa dentro de casa. Durante a minha semana eu não consigo mais tomar sol. Não consigo ir pra natureza, que são coisas muito importantes pra mim, né? Uma boa bruxa precisa da natureza. E esse fato de não ter contato diário com a natureza, gente, tá gerando tanto cortisol no meu corpo. Tanto estresse, tanta sensação de estresse, irritabilidade, como se eu tivesse irritado o tempo todo. E uma das coisas que eu percebi é que subindo, vindo aqui, eu tô com muita dificuldade para respirar mesmo. Eu comentei isso nos vídeos anteriores. Eu percebo que a minha gata, ela também tá com dificuldade para respirar. E eu tô achando que ela tá puxando de mim, sabe? Esses sintomas. E quando ela para perto de mim, a respiração dela é bem ofegante. Eu não sei se vocês viram, passou um cara e me pediu um cigarro. Eu não fumo mais. Eu já fumei, mas eu não fumo mais. Então, tudo que tá na minha realidade, eu tô prestando atenção. Por que esse cara me pediu um cigarro? Será que essa dificuldade de respirar é consequência de uma vida rebelde, onde eu fumava muito, bebia muito e tudo mais? E eu não digo consequência, tipo, vou desencarnar e na próxima vida eu vou vir com problema de pulmão pra pagar. Não, eu tô falando das consequências, né? Dessa própria vida, das minhas atitudes lá de trás, do ciclo lá atrás, que agora estão gerando consequências nítidas. Meu fôlego tá muito curto, minha respiração tá bem, assim, eu sinto muito problema no sistema respiratório, no sentido de muita rinite, muita alergia, muita sensibilidade a cheiros, como eu já tinha dito pra vocês. Agora eu vim andando na rua, eu sinto no ar o cheiro da poeira, sabe? Não sei se é do verão também isso. Se bem que hoje tá frio, friozinho. Mas eu sinto o cheiro, eu respiro, eu sinto o cheiro da poeira e isso tá me incomodando. Poeira no ar, sendo que tava chovendo há um dia atrás, tava chuvoso, ontem tava chovendo. Então assim, não é aquele clima seco que deixa aquela poeira no ar. A gente tá no Rio Grande do Sul, aqui é frio, é outubro e eu tô de casaco, ó. Tô com um casaco aqui, tava de casaco até agora, só tirei porque eu sentei no sol. De manhã hoje, quando eu fui no mercado, tava muito frio, eu tava com frio de casaco. Então, assim, a gente tem certas sensibilidades que é difícil explicar para os outros. Eu sinto cheiro de barata. Quando tem energia de inveja na minha volta, eu começo a sentir cheiro de barata. E às vezes eu tô deitada na minha cama. E daí eu penso, meu Deus, será que tem uma barata aqui no meu quarto? Eu olho, não tem barata nenhuma, mas eu sinto o cheiro da barata, porque na minha cabeça, na minha consciência, tá programado que cheiro de barata é inveja. Então, assim, essa hipersensibilidade que eu já tinha comentado com vocês, esses dias que tava me impedindo de fazer os vídeos, sabe? Tá difícil de respirar. Tô aqui falando com vocês e tô me segurando pro nariz não escorrer, porque tá escorrendo e tá difícil de respirar. Então, assim, quando eu não faço os vídeos, não é porque eu não quero, é porque eu tô dando o meu melhor pra ficar bem, pra estar o mínimo possível aceitável, sabe? E eu me pergunto quantos de vocês, né, não estão aí todos os dias fazendo o máximo para ficar o mínimo possível bem, sabe? Que esse vídeo chegue a todas as pessoas que também estão todos os dias tentando fazer o seu melhor e às vezes sentem que o seu melhor não é suficiente, que o seu melhor não tá dando, sabe? Faz 3 dias que eu não falo com meu marido dentro de casa porque eu não consigo. Eu tô lidando com tantas coisas comigo que eu não dou conta de lidar com ele. Eu não dou conta de lidar com os problemas dele, eu não quero ouvir sobre o trabalho dele, eu não quero ouvir sobre as reclamações dele, porque nesse momento eu tenho que escolher entre eu ou ele. Eu preciso escolher me cuidar, ficar bem, estar socialmente aceita, o mínimo possível aceita para depois falar com ele, lidar com ele, com as questões dele, porque eu tenho certeza que ele vai vir e vai despejar e vai descarregar. Então muitas vezes a gente quer cuidar dos outros, mas a gente não tá atendendo as nossas necessidades. E quando a gente não atende as nossas necessidades, a gente não consegue atender de ninguém mais. Só você pode atender as suas necessidades. Isso aí de achar que terapeuta vai resolver seus problemas, e eu sou o terapeuta, e achar que psicólogo vai resolver seus problemas, que